Eu acho que mais do que assumir uma religião, se assume uma proposta de vida. E até onde eu compreendo o projeto de Jesus, para mim, só faz sentido numa perspectiva de inclusão e numa perspectiva crítica. Tirar essas duas coisas, para mim, Jesus não faria sentido. Porque Jesus era crítico, entendeu? Jesus foi morto por quê? Porque ele discordava, porque se Jesus concordasse com tudo, ele não teria sido crucificado. O que me assusta mais hoje não é o fato do aumento de grupos conservadores. Isso está tudo ok, entendeu? Porque as pessoas são livres para pensar, defender ideias e tal. Progressistas, não progressistas, conservadoras, do caminho do meio, não interessa. Agora, o que sim me assusta é que quando você vem com uma abertura para querer discutir, por exemplo, o diálogo interreligioso. Aí, falar de dialogar, de celebrar junto com outras religiões, não pode. Então, assim, o problema para mim está justamente de não existirem esses espaços para conversar. Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A gente sabe que tem temas que envolvem a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, são muito difíceis para as igrejas. O aborto, por exemplo, é um tema difícil. Agora, o problema está o quê? Só porque é um tema difícil, anular? Será que não seria melhor a gente conversar, ouvir as histórias de vida, ouvir a perspectiva da mulher que de repente é acusada de assassina, mas também ouvir a perspectiva daquele que não entende essa lógica e a gente fazer essa intermediação? O que me assusta é justamente essa questão de não, só vale aquilo que eu penso, aquilo que é coerente com as doutrinas, com isso e com aquilo. Não se muda a história, não se muda. Isso é uma coisa que me assusta, porque isso é autoritário. O autoritarismo que me assusta. Porque pensar diferente, sem problema algum, tá? Todo mundo tem esse direito. Agora a gente tem que se encontrar e conversar. E isso não significa que a igreja tenha que mudar a sua percepção. Não tem problema. Mas isso vai mudar muito na ação pastoral, de que ao invés de condenar, você vai acolher. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é que alguém ouça ela. É essa perspectiva que muda. Eu sou bem solidária com a bandeira LGBT. E eu aprendi a ser solidária a essa bandeira a partir da experiência. Porque quando eu fui estudante de teologia, foi nos anos 90, e nós tínhamos um professor de clínica pastoral. E esse professor motivou alguns estudantes de teologia a fazerem um estágio no GAPA, que é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. E um grupo de estudantes fez esse acompanhamento e depois esse grupo reuniu um outro grupo, que daí eu entrei nessa segunda fase, para a gente trabalhar o tema do HIV/AIDS no município de São Leopoldo, que era um dos municípios com maior número de casos de pessoas soropositivas. Para fazer esse trabalho, a gente precisou conhecer um mundo que a gente não conhecia, o mundo das profissionais do sexo, o mundo dos mixês, o mundo das travestis, o mundo das crianças de rua. E ali, nessa convivência, nesse diálogo, é que eu comecei a me abrir, a conhecer essa experiência. No início foi difícil? Claro que foi. Eu venho de uma família conservadora. Então, assim, a primeira vez que eu me deparei, por exemplo, com uma travesti, eu não queria demonstrar, mas para mim não foi uma coisa simples. Agora, conhecendo as histórias de vida, ouvindo, vendo as dificuldades que elas enfrentam, depois muitos amigos meus, eu acompanhei todo o processo de eles assumirem a orientação homossexual deles, isso muda completamente a percepção de vida. Então, assim, insano para mim é quem não aceita a orientação sexual do outro. Isso é um âmbito muito privado e eu não posso controlar isso. Quer dizer, isso é da natureza da pessoa, assim como uma é hétero, outra
é bi, outra é isso, outra é aquilo, tá tudo bem. O importante, assim, se respeitam, tá ótimo, é esse o caminho. E eu acho que o que as pessoas precisam é ouvir, porque atrás de cada uma dessas histórias de um homem, de uma mulher que vive a sua orientação sexual, tem um sofrimento. Porque até o momento em que a pessoa se assume isso, sabe tudo que vai enfrentar, a partir do momento que se assume, o preconceito, a violência e tudo mais, às vezes a exclusão na família, o que a igreja tem que fazer? É oferecer a mão. Isso é amor ao próximo. Então, assim, isso é uma... É o óbvio, né? Mas... É o óbvio, isso é uma bandeira para mim que mexe muito. É humanismo, assim, né? É humanismo, isso me mobiliza bastante. Exatamente, de difundir. O óbvio assusta, né? O que você falou agora é óbvio, uma comunicação, um diálogo tão simples, né? E aí a gente vai criando de novo, acho que entrando nesses espaços, de não discriminar também o outro, porque de repente ele pensa de uma maneira mais fechada. Vamos ver a perspectiva dele. Porque às vezes ele tem uma história de vida tão difícil, e às vezes até de violência, que para ele dar sentido à vida dele, ele tem que identificar aquilo que dê segurança. E não tem nada melhor para dar segurança do que uma perspectiva conservadora e fundamentalista. Porque aí isso é verdade, isso não é verdade, isso é certo, isso é errado. Então a gente também precisa ter essa paciência de ouvir a perspectiva do outro. Sim, eu acho que o olhar esperançoso é justamente de ter juventudes hoje, com diferentes pertenças religiosas ou sem pertença religiosa alguma, que se reúnem para discutir. Então, assim, eu sou bem apaixonada pela rede ecumênica da juventude. Eu acho a rede, assim, uma coisa espetacular, sabe? Porque é de reunir jovens de diferentes tradições, sem tradição religiosa alguma, que senta ali e conversa abertamente, francamente, sobre todos os temas. Jovens pentecostais, católicos, luteranos, budistas, um judeu, afro, sem religião. Quer dizer, esse grupo de jovens se reunindo, discutindo e nos provocando, porque eles nos provocam muito, isso para mim é uma coisa que dá esperança, e a gente precisa ter a postura de humildade de aprender. Assim como eu sou da geração dos anos, eu tenho 45 anos, então com 45 anos eu já tenho um acúmulo, tenho a minha história, né? Pequenininha, mas tenho, então eu posso trazer, mas também dá para aprender muito. Eu acho que a gente muito que aprende. Então isso é algo que me dá muita esperança. E de ter espaços como esse. O que a gente está fazendo aqui? A gente está conversando abertamente. E você não vai me reprimir, eu não vou te reprimir, a gente está aqui se ouvindo, de repente tu pensa um jeito que eu penso diferente, a gente está conversando. Então acho que isso são momentos de esperança e positivos. E o fato de um curso de verão como esse, falei com a Cecília ontem, no passado a gente reunia 600 pessoas e hoje a gente está com 300... Foi 277, assim, até a última... Só que, Cecília, pensa o tempo, 200 e tantas pessoas é muita gente para esse período. E tu ter pessoas disponíveis para ficar todos esses dias de curso de verão aqui, debatendo esse tema com a profundidade que está sendo discutida, não precisa mais nada, né? E eu estou achando assim uma metodologia bem interessante, né, de fazer primeiro essa abordagem econômica, porque isso impacta diretamente na casa comum, a economia, não tem como fugir disso, e também impactam nas próprias políticas de saneamento, né? Quer dizer, a matéria da Folha de São Paulo, sobre a qual a gente falou hoje, de que as ações relacionadas a saneamento já vão atrasar, dentro tem a questão de prioridade, de qual política pública o Estado vai querer investir mais ou menos. Então, acho que essa percepção integradora, sistêmica, interdisciplinar do curso é muito importante. O material da juventude, da campanha da fraternidade, ele foi construído por 3 coletivos jovens. E isso não aconteceu em nenhuma campanha ecumênica, que é a Rede Ecumênica da Juventude, a Pastoral da Juventude, a Rede Fale, que reúne jovens evangélicos, e a MJ Pop,
que é o Movimento Juvenil por Políticas Públicas, também evangélico. E eles vieram com uma metodologia que foi muito interessante, que é a de provocar a construção do álbum de fotografias da Casa Comum e jogar isso no Facebook. Então, por exemplo, tem um grupo de jovens lá na minha comunidade, a gente vai fazer o álbum de fotografia da casa. Como é que vai ser isso? Eu vou, primeiro passo, como é que era o ambiente, a casa onde nós habitamos na época dos nossos avós? Aí tu vai lá, tu bate papo, tu conversa, tu pega foto antiga, faz exposição, tarará, grava entrevista. Como é que era na época dos nossos pais? Como é que é a nossa? Como é que está a cidade hoje e o que é que a gente quer deixar no futuro? Eu acho isso muito interessante, de ver qual o rio que meu avô tomava banho e que hoje eu não posso tomar porque o rio acabou, porque o rio destruiu. Então, acho que isso são metodologias super práticas e que acabam envolvendo as pessoas.